Olá pessoal, tudo bem? A aula de hoje nós vamos conhecer mais algumas funções orgânicas. Dessa vez falaremos sobre as funções nitrogenadas, que compreende a amina e a amida, e falaremos também de uma outra função orgânica que não é nitrogenada, mas é muito importante para a química orgânica, que são os aletos orgânicos ou aletos de alquila. As funções nitrogenadas são aquelas que terão o elemento nitrogênio em sua estrutura. A primeira que nós vamos falar são as aminas. As aminas, elas derivam da amônia. A amônia é uma substância inorgânica de fórmula NH3. Para que ela se torne orgânica, pelo menos um dos hidrogênios da amina tem que ser substituído por um radical carbônico. A partir do momento que o hidrogênio foi substituído por um carbono que seja, ela já pertence à química orgânica e vai ser considerada como amina. Para nós fazermos a nomenclatura da amina, nós temos duas regras. A primeira regra, que é a mais simples e usada para qualquer tipo de amina, é colocar o nome dos radicais que estão ligados ao nitrogênio em ordem alfabética, mais a palavra amina no final. Caso a amina seja primária, que nós veremos daqui a pouco o que é, nós vamos transformar o grupo amina em prefixo amino e vamos colocar o nome da cadeia carbônica como se faz com o hidrocarboneto. Prefixo, o infixo da ligação e termina em O. O grupo funcional, então, da amina será o N entre carbonos, como é o caso aqui. Então, aqui nós temos os R's que representam radicais carbônicos. Um exemplo de amina, que é a amina mais simples, é a metilamina. Agora vamos ver qual é a classificação dessas aminas. A amina primária é aquela que vai substituir um dos hidrogênios por radical de carbono. Então, observem que aqui nós temos o grupo NH2, o terceiro hidrogênio foi substituído por esse grupo carbônico, que é o radical metil. Portanto, o nome dessa amina é metil, que é o nome do radical, seguido da palavra amina. E escreve-se tudo junto. A amina secundária é aquela em que nós vamos substituir dois hidrogênios do grupo amina por radicais carbônicos. Esses radicais podem ser iguais ou diferentes. Aqui nesse exemplo, nós substituímos dois hidrogênios e eles foram substituídos por radicais iguais. Nome do radical, metil. Como são dois, vamos usar o prefixo di. Então, ficará dimetilamina. E a última amina, que é a amina terciária, onde todos os hidrogênios, os três hidrogênios vão ser substituídos por radical de carbono, iguais ou diferentes. Nesse caso, nós temos uma amina com três radicais iguais. Os radicais possuem um carbono apenas. Então, o nome dessa amina vai ser o nome do radical, que é metil, prefixo tri, porque são três. Então, vai ficar trimetilamina. Agora vamos falar das amidas, que a gente tem que tomar cuidado para não confundir. A amida, ela vai apresentar oxigênio também, mas por ter a presença do N, ela é considerada função nitrogenada. E o grupo carbonila, que é o carbono dupla ligação com O, vai estar no mesmo carbono que o N. Então, O e N estarão no mesmo carbono ligados, para falarmos que é uma amida. Para que nós obtenhamos uma amida, podem ser feitas duas reações. Podemos obtê-la através da reação de um ácido carboxílico com amônia, porque aí nós teremos um hidrogênio saindo do grupo da amônia, juntando com o OH e vai formar água, e aí sobra o NH2 que vai se colocar aqui na carbonila. Olha a carbonila. Então, nós teremos C-O e NH2 no mesmo carbono. Ou então nós teremos um ácido carboxílico reagindo com uma amina. Acontece o mesmo processo. Nós teremos a saída de um hidrogênio, nós teremos a saída, na verdade, do NH2, a quebra da molécula aqui, e aí o OH sai do grupo carboxila e vai juntar com o R. Então, nós teremos a formação da amida, C-O e NH2, e a formação de um álcool. Lembre-se que o R significa que são carbonos.
Para fazer a nomenclatura da amida, nós vamos seguir a nomenclatura inicial dos hidrocarbonetos. Então, nós vamos colocar o prefixo para o número de carbonos, o infixo, que se refere à ligação, an, em ou in, lembrando que essa ligação é entre carbonos, e a palavra amida no final. O grupo funcional característico, inicialmente, é esse, C-O e NH2. Geralmente, as amidas que não foram substituídas vão conter esse grupamento na extremidade da cadeia. Então, ou no final ou no início da cadeia. Um exemplo de nomenclatura, butanamida. But, 4 carbonos, an, ligação simples, e a palavra amida na sequência. Porém, nem sempre as nossas amidas serão dessa forma, elas podem ser substituídas. A amida monossubstituída é aquela em que um hidrogênio do grupo amino vai ser substituído por radical de carbono. Então, em vez de nós termos NH2, nós vamos ter apenas NH e esse R vai ser um radical. Aqui nós temos um exemplo. Então, a nossa cadeia principal, ela vai ter 2 carbonos. Então, prefixo et, an, porque só temos ligação simples entre os carbonos, e amida, etanamida. E aí nós colocaremos a nomenclatura da ramificação. Nesse caso, a ramificação é metil. Porém, como ela está ligada no nitrogênio, então, antes da palavra metil, vai vir a letra N, para indicar que a ramificação está associada com o N. Não está na cadeia principal, e sim no N. A amida também pode ser dissubstituída, que é quando os 2 hidrogênios do grupo amino são substituídos por radical de carbono. Esses radicais podem ser radicais iguais ou diferentes. Então, notem que o N não vai ter hidrogênio, e sim carbonos na estrutura. Então, nesse caso, a nossa referência é o N. Então, a nossa cadeia principal possui 2, 3, 4 carbonos. Prefixo but, an, porque só tem ligação simples, e termina com amida. Apareceram ramificações. Essa é a ramificação que tem 1 carbono, e nós temos outra ramificação diferente agora, com 2 carbonos. Ambas estão ligadas ao nitrogênio. Então, nós vamos colocá-las em ordem alfabética. Portanto, etil virá primeiro. Como está no N, então ficará N-etil, N-metil, butanamida. Então, isso significa que no nitrogênio nós temos uma ramificação etil e uma ramificação metil ligadas. E a última função, que é extremamente importante, principalmente quando falamos sobre polímeros, né, e reações de substituição, são os aletos de alquila ou aletos orgânicos. Eles vão ser formados pelos halogênios. Então, estamos falando dos elementos da família 17 ou 7A. Os elementos mais importantes e mais usados, cloro e bromo, porque o cloro e o bromo são elementos mais reativos. E o iodo não é tão utilizado porque ele é inerte, e o flúor usado na forma gasosa e explosivo. Mas nós podemos ter compostos clorados, bromados, iodados e fluorados. A nomenclatura vai vir sempre o nome do halogênio primeiro, cloro, bromo, iodo ou flúor, seguido da nomenclatura da cadeia principal como um hidrocarboneto, prefixo de carbonos, o infixo para a ligação entre os carbonos e termina em O. Um exemplo aqui é um clorobutano. O halogênio pode estar em qualquer carbono da cadeia, incluindo o primeiro. Por isso, sempre terá que ter um número para identificar em qual carbono localiza-se a função orgânica, que é o halogênio. Vamos fazer agora alguns exemplos de nomenclatura. Primeira, vamos identificar a função orgânica. Então, observem que nós temos o C-O, que é a carbonila, e na sequência vem o NH2 no mesmo carbono. Então, lembra que nós já falamos sobre esse grupo C-O, carbonila. Temos que tomar cuidado, porque ele pode ser o grupo da cetona, o grupo do aldeído, o grupo do ácido carboxílico, o grupo do éster e o grupo da amida. Então, nós temos que prestar atenção no que vem ligado a esse grupo carbonila. Como trata-se do amino, então aqui é uma amida. Essa amida possui uma ramificação na cadeia dela. Então, nós vamos nomear a cadeia principal. 1, 2, 3 carbonos, prefixo prop.
Só tem ligação simples entre eles, an. E termina com amida, que é a regra de nomenclatura. E aí nós temos a ramificação metil, que é esse carbono que aparece aqui e é apenas um. Como no caso a cadeia principal só possui 3 carbonos, a ramificação só pode vir nesse carbono do meio. Então não colocamos número, porque se nós colocássemos na extremidade, ela viraria butanamida, ela faria parte da cadeia principal. Então o nome do composto é apenas metilpropanamida. Segunda função, vamos olhar, olha o grupo carbonila de novo, olha o N ligando junto, então trata-se de uma amida também, e é uma amida monossubstituída. Observem que tem um hidrogênio com um N e nós temos a ramificação com 2 carbonos. Porém, temos que tomar cuidado, porque a nossa cadeia carbônica também é ramificada. Como nós vamos fazer a numeração? O grupo amida é o mais importante, então ele é o carbono número 1. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos na cadeia principal. Prefixo X. An, porque só temos ligação simples. E amida, porque é a terminação da função orgânica. A ramificação da cadeia vai vir junto com a cadeia principal. Então, é metilhexanamida. E aí, nós temos no N uma ramificação etil presa. Então, o etil virá primeiro também. Como o etil está no N, então colocaremos o N primeiro. N-etil, 3-metilhexanamida. Lembrando que o 3 se refere, então, à cadeia principal. Então, o grupo metil está no terceiro carbono da cadeia principal, enquanto o grupo etil está ligado no N, indicando que é uma amida monossubstituída. Terceiro exemplo. Nós temos aqui a presença do N. Então, observem que o N está sozinho e não tem o grupo carbonilo, a dupla O. Portanto, trata-se de uma amina. E olha só, nós temos 1, 2, 3 ramificações. Então, é uma amina terciária. Os 3 hidrogênios foram substituídos e dessa vez por ramificações diferentes. Então, nós vamos seguir a regra da ordem alfabética. Então, a primeira ramificação é a ramificação etil, que tem 2 carbonos. A segunda, pela ordem alfabética, é metil, que tem 1 carbono só. E a terceira é a propil, que tem 3 carbonos. E aí, colocaremos a palavra amina. Vamos escrever tudo junto. Etil, metil, propilamina. Esse é o nome dessa amina terciária. Agora vamos fazer um outro exemplo. Observem que apareceu o grupo NH2. E esse grupo NH2 está sozinho, não tem a carbonila, que é o dupla O. Portanto, trata-se de uma amina. E pelo hidrogênio ter 2, o nitrogênio ter 2 hidrogênios, então ela é uma amina primária. Mas observem que ela tem uma cadeia que não é uma cadeia muito pequena. E essa cadeia também tem uma ramificação. Então, aqui nós vamos usar a regra de nomenclatura como se fosse um hidrocarboneto. Então, nós vamos nomear a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Então, prefixo para 7 carbonos, ept. Só temos ligação simples, an, e vai terminar em O, porque eu vou nomear como hidrocarboneto. O grupo amino vai virar prefixo, e ele tem que vir junto com a cadeia principal. Então, ficará amino-heptano. E nós também temos a ramificação metil, que é esse carbono aqui, que tem apenas uma ramificação com 1 carbono. Agora, vamos apenas numerar. Lembrando que a função tem que receber o menor número possível. Portanto, a nossa numeração vai ser da direita para a esquerda. 1, 2, então no carbono 2 nós temos o grupo amino. 3, 4, 5, 6. No carbono 6 temos o grupamento metil, que é a ramificação. Portanto, o nome dessa amina será 6-metil, 2-amino-heptano. Mais um exemplo agora. Observem que parece um hidrocarboneto, só que temos aqui a presença do halogênio, temos a presença do cloro. Portanto, é um haleto orgânico ou haleto de alquila. Então, eu vou primeiro nomear a cadeia principal. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Prefixo pente.
só temos ligação simples entre eles. Então, o infixo é -an e vai terminar em -o. O nome do halogênio é cloro. Esse cloro pode passear por todos os carbonos da cadeia, inclusive o primeiro, então nós somos obrigados a colocar número. Nesse caso, a numeração melhor é da esquerda para a direita, porque é onde o cloro vai receber o menor número. O cloro encontra-se no segundo carbono, portanto, é o 2-cloropentano, escrevendo-se tudo junto também. E para finalizar, nós vamos ter um dialeto. Nós vamos ter uma molécula onde aparecem 2 átomos do halogênio. Nesse caso, o halogênio usado foi o bromo. Então, nós temos a cadeia principal, que é o anel aromático, que chama-se benzeno, e o nosso elemento é o bromo. Então, é bromo-benzeno. Porém, nós temos 2 átomos de bromo, então temos que usar o prefixo di. Então, é dibromo-benzeno. E temos que localizar onde eles estão, porque eles poderiam estar os 2 no mesmo carbono, no carbono 1, então seria 1,1, ou eles podem estar em carbonos diferentes, que é esse caso. Então, qualquer um dos carbonos é o 1. E aí, nós vamos contar no sentido horário ou anti-horário. Então, nós teremos no carbono 1 e no 2 o bromo. Então, é 1,2 de bromo-benzeno. Como são duas partículas presas ao anel aromático, podemos utilizar a nomenclatura orto-meta-para. Quando a ligação está no carbono 1 e 2, o prefixo será orto. Então, eu posso retirar o número e colocar orto de bromo-benzeno ou apenas O de bromo-benzeno. Espero que vocês estejam estudando e que tenham gostado. Até a próxima!